Em 17 de setembro, seu último dia de mandato à frente da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge ofereceu ao STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, um pedido de federalização da investigação de homicídio da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, que ocorreu em 14 de março de 2018. Mas você sabe o que é essa federalização, o chamado incidente de deslocamento de competência? Vamos falar sobre ele. Via de regra, pessoal, um homicídio, que ele é considerado um crime doloso contra a vida, é julgado no tribunal do júri, e isso dentro da Justiça Estadual. É o que determina a Constituição Federal em seu artigo 5º. Mas eu também posso ter tribunais de júri na Justiça Federal. É o que nós observamos no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Eu vou ter julgamentos, entre outros casos, lá na JF, quando eu tenho crimes contra patrimônio, bens, interesses da União. Então, quando eu pratico um crime contra, por exemplo, um crime de homicídio, contra um servidor público da União em exercício, ou que de alguma maneira vá atrapalhar o trabalho de algum órgão federal, eu vou ter aí o julgamento no Tribunal do Júri da Justiça Federal. Fora esses casos, eu terei o julgamento no Tribunal de Júri da Justiça Estadual. Seria, a princípio, o que aconteceria no caso da Marielle, já que não envolve interesse, bem da União, envolve propriamente ali um crime que até é supostamente de interesse político, mas a nível municipal. Mas nós temos essa tal federalização, ou o incidente de deslocamento de competência. Isso está estabelecido no artigo 109, também da Constituição Federal, no seu parágrafo 5º, onde eu tenho crimes que trazem a violação de direitos humanos, que o Brasil se comprometeu a combater perante tratados e convenções internacionais. Então, o homicídio, por exemplo, que tem uma característica contra a democracia, uma característica política. O Brasil se vê obrigado por esses tratados e convenções a investigar, a combater essa violação. E como isto é uma obrigação da União, que foi ali quem assumiu, né, esta responsabilidade perante o direito internacional, cabe à Justiça Federal julgar esses casos. E aí entra um incidente. Nós verificamos que há um desses delitos, verificamos também, como já decidiu o STJ, que há uma omissão, uma falha, tanto na investigação quanto no processamento pelos órgãos estaduais, né, Polícia Civil, Justiça Estadual, e frente a essa violação e também frente a essa omissão, a essa falha, nós temos o deslocamento para a Justiça Federal. O primeiro incidente de deslocamento se deu no caso da missionária Dorothy Stang, que teria sido assassinada justamente por sua militância quanto ao direito ambiental. E no caso, o STJ veio a negar esse procedimento, afirmando que estava havendo a investigação e punição a contento a nível da Justiça Estadual. Já o segundo IDC, que foi acolhido, nesse caso, pelo STJ, se deu quanto à investigação do homicídio do advogado e militante dos direitos humanos paraibano, Manuel Matos. E, nesse caso, sim entendeu que sim, havia uma omissão e havia uma falha por parte dos órgãos do poder estadual. E é justamente esse o argumento da Raquel Dodge, de que além deste crime contra os direitos humanos, e vale lembrar de toda a atuação da Marielle Franco em respeito a esses direitos, inclusive de policiais, auxiliando suas famílias, né, e tudo mais, além disto, nós teríamos sim essa omissão, já que nós temos praticamente 1 ano e meio sem qualquer esclarecimento sobre a autoria desse delito. E também nós temos possivelmente a ação de muitas pessoas do poder político, né, do poder público,
contra essa investigação. Além do incidente de deslocamento de competência, a Raquel Dodge também ofereceu denúncia por obstrução de investigação contra 6 pessoas, entre eles Hélio Christian, que é delegado de Polícia Federal no Rio de Janeiro, e Domingos Brazão, que é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e está afastado por uma investigação de crimes contra a administração pública. Ou seja, possivelmente pessoas aí com interesse de ir contra a Marielle, que, além dessa atuação a favor dos direitos humanos que eu já comentei, já esteve envolvida em investigações. Vale lembrar que ela foi assessora do Marcelo Freixo, na época em que ele era vereador, quando ele trabalhou numa CPI contra milícias. Milícias que são um problema hoje muito grande no Rio de Janeiro, né? Infelizmente lá nós temos uma relação complicada entre esses maus policiais, entre o crime organizado, principalmente os traficantes, e o poder público. E a atividade de Marielle era justamente ir contra isso, ajudando os bons policiais e suas famílias e ajudando também comunidades faveladas e comunidades carentes. Então, todos esses foram argumentos utilizados pela Raquel Dodge. O que não quer dizer que de fato vai haver esse deslocamento, porque esse pedido ainda tem que ser analisado pelo STJ. E pelo menos você vai acompanhar já sabendo um pouco mais sobre ele. E para você que queira se aprofundar no tema, vamos deixar aqui o link do livro de processo penal do professor Guilherme Madeira e também do livro de processo penal do professor Auri Lopes Júnior. E como sempre, se você não é assinante do nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe e deixe aí seu comentário, inclusive o que é que você acha desse incidente e se você acha realmente que a investigação do homicídio da Marielle e do Anderson não está andando conforme deveria. E a gente se encontra na próxima aqui no Direito à Cafeína.